Sejam muito bem-vindos ao primeiro sábado investigativo. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o serial killer mais novo do mundo. Mas antes da gente falar um pouco sobre esse caso, eu quero pedir para vocês desculpa de antemão, porque eu sei que a nossa iluminação não tá muito boa e a imagem também não vai estar perfeita e maravilhosa, porque eu tô tendo que regravar esse vídeo, tá? E aí eu não tô nas melhores condições do meu estúdiozinho para gravar para vocês. Então eu espero muito que vocês gostem desse caso. É um caso bem curto, mas é um caso que chocou muita gente. E antes de eu começar também, já pedi para vocês se inscreverem no canal, curtir e não deixar de me seguir nas redes sociais. Então vamos falar um pouco sobre esse caso. O serial killer mais jovem do mundo tinha apenas 8 anos quando ele cometeu 3 assassinatos. Ou seja, era apenas uma criança, mas ninguém imaginava que ele era capaz daquilo. Hoje nós vamos falar sobre o caso Amajad Sada, que chocou não só a Índia, mas também o mundo, por conta da idade do criminoso. Ele nasceu em Bihar, na Índia, e fez 3 vítimas num pequeno espaço de tempo. A primeira vítima foi o seu primo ou a sua prima. Alguns jornais dizem que é primo, alguns jornais dizem que é prima. E alguns jornais dizem que tem 6 anos e alguns jornais dizem que tinha 2 anos. Não sabemos exatamente o sexo da primeira vítima e nem a idade exata, mas sabemos que era mais novo que ele. Foi a primeira vítima. A sua segunda vítima foi meses depois, que foi a sua irmã de apenas 8 meses, se eu não estou enganada. Aconteceu da mesma forma, o mesmo modus operandi. Isso até então, da primeira vítima para a segunda vítima, a família abafou o caso, fingiu que nada aconteceu, não falou pra ninguém, inventou uma história lá pra tia dele do que tinha realmente acontecido com a criança e não chamaram nenhuma autoridade. Só que eles tiveram que enfrentar as autoridades quando o Amajad foi lá e conseguiu fazer um sequestro de uma criança de uma creche. Novamente, aqui, alguns jornais falam que a criança tinha 6 anos e alguns jornais dizem que tinha 2 e alguns jornais dizem que ela tinha 6 meses. Então, a gente também não sabe exatamente, mas saiu da família, saiu do âmbito familiar. E mesmo o modus operandi. Como que ele matava suas vítimas? Ele primeiro pegava a criança e estrangulava a criança até ela morrer e deixava num local escondido. E foi se perguntando, os pais perguntaram, ele falou, e aí na terceira vítima, que foi fora da família, eles foram questionar porque já sabiam o que estava acontecendo, só que eles ficaram, calados e não chegaram a falar pra ninguém. Mas algumas pessoas, fofoca, gente, sempre corre, principalmente em comunidade pequena, e aí começaram a acontecer algumas fofoquinhas e foram atrás dele para questionar. E ele foi lá e falou o que tinha acontecido. E aí a mãe, da criança entrou em contato com as autoridades e ele foi levado até a delegacia. Chegando lá, ele foi questionado e ele falou de uma forma que assustou os policiais daquela delegacia, porque eles falavam que ele falava de uma forma em que ele se sentiu orgulhoso e com muito sorriso no rosto, ou seja, ele estava feliz do que ele tinha acontecido, tá? Mas na Índia, e assim, eu creio que em vários outros países, menores de 18 anos não são presos, E aconteceu isso com ele. E o que aconteceu? Ele foi para uma instituição, para um reformatório, para jovens delinquentes, vamos colocar assim, e ele ficou lá até os 18 anos de idade, quando ele foi solto, tá? Então ele foi solto e foi todo mudado, a sua identidade foi mudada e ninguém sabe exatamente o que aconteceu com ele, até porque se houve outras vítimas, não foi, deu entrada para as autoridades e ninguém sabe se ele continua morando na Índia ou não. Outra coisa que chocou muito foram os psicólogos forenses que, ao verificar, ao fazer toda uma análise dele, chegaram à conclusão de que ele tinha prazer em ferir as pessoas. Enquanto ele estava na instituição, ele recebeu sim tratamento psicológico junto com medicação, mas após dele ser liberado, ninguém sabe realmente o que aconteceu, ninguém sabe onde ele mora, ninguém sabe para onde ele foi. Outra coisa também que chocou muito foi que ele não tinha remorso nenhum do que ele tinha feito. Era praticamente como se ele tivesse, feito uma coisa ali normal, como abrir uma tampa de uma garrafa. Então isso chocou muito. O que eu acho é que ele não deveria ter sido liberado, principalmente levando em consideração o que ele fez quando ele era uma criança,
Mas até então ninguém sabe o paradeiro dele e não temos nenhuma notícia. Até então, né, ele não foi pego se ele continua realmente praticando os crimes que ele praticou quando criança. Você já sabia desse crime? Comenta aqui pra mim e não deixa também de me falar quais crimes vocês gostariam de que a gente viesse debater um pouco mais aqui. E vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!